Por aberto os trabalhos da presente sessão. Cumprimento os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, os excelentíssimos juízes e juízas convocados, a ilustre presidente do Ministério Público, doutora Maria Helena Gutierrez, a nossa secretária Fernanda, servidores, advogados e demais presentes da sessão, desejando a todos um bom dia. Eu coloco inicialmente em votação a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, tenho por aprovada. Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de fazer alguns pequenos registros. O primeiro deles é que eu gostaria de agradecer aos demais pares pela confiança depositada na última sessão ao me elegerem para presidir esta sessão especializada nesse biênio 2024-2025. É uma honra presidir essa sessão e espero, portanto, fazer jus à confiança depositada. Vossa Excelência sabe muito bem a responsabilidade que é presidir uma sessão, Recording in progress. que é presidir uma sessão especializada, notadamente essa sessão especializada. Eu pretendo fazê-lo como fiz quando presidi a primeira SDI, observando, evidentemente, o nosso regimento interno e fazê-lo de forma democrática e compartilhada. Embora o presidente tenha as suas atribuições, que ele possa fazê-lo de forma individual, eu normalmente transmito ao colegiado as decisões que a gente pode tomar de forma conjunta. Então, é uma forma que eu adotei ao presidir a primeira SDI e também pretendo fazê-lo nessa sessão, de forma que a gente possamos ter uma sessão harmônica, tranquila, e, portanto, para a gente fazer isso, evidentemente, eu só estou aqui por determinação de vocês, mas só no leme, mas quem comanda mesmo a sessão são vocês. Portanto, eu peço a ajuda e a colaboração de todos para que a gente possa termos as sessões da forma bem tranquila, né, e fazer a prestação adicional que a gente tem que fazer. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, e que a gente consiga fazer as sessões com muita tranquilidade. E aproveitar a oportunidade, registrar e parabenizar excelentíssimo desembargador agora, Delano Macolino Ferreira, que foi empossado no último dia 19 de janeiro, né, e por sorte nossa veio para essa sessão. Né, todos nós o conhecemos já de longa data, né, magistrado, passou pela cidade de Uberlândia, Almenara, Alfenas, Poços de Caldas, né, além de estar substituindo esse tribunal aqui há muito tempo. Né, nós sabemos, é um magistrado, além de ser muito cordial, né, possui elevado saber jurídico, elevado senso de justiça, e efetivamente é um grande magistrado em todos os sentidos, né? Portanto, é uma honra para nós, uma alegria muito grande, esse tribunal, o doutor Delano ter vindo para cá, ganha o TRT da terceira região na segunda instância, ganha o TRT no todo, ganha essa segunda sessão especializada e ganha principalmente o judicionado. Então, doutor Delano, nossos parabéns, sucesso, e que seja muito feliz aqui nessa segunda instância, nessa sessão especializada. Presidente, eu agradeço as calorosas palavras de Vossa Excelência e digo que o privilégio e a honra é toda minha de compor essa outra turma e ter esse convívio e esse aprendizado com nossos colegas aqui. Uma grande honraria. Obrigado. Aproveitar a oportunidade também, parabenizar em nome dessa sessão especializada o excelente desembargador Otávio Diniz Bocalini, pela sua posse no dia 29 de janeiro de 2024, como novo presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, desejando-lhe, portanto, sucesso na presidência. E, por fim, mais um registro, parabenizar, embora não esteja aqui presente, o doutor Lucas Vanucci Lins e aqui presente o doutor Milton Vax Tibal, aniversariantes em 15 de janeiro e 15 de fevereiro, respectivamente, desejando, portanto, muita saúde e muita paz e alegria, doutor. Senhor presidente. Pois não, eu indago, pois não, doutora Rose. Posso? Pode, claro. Boa tarde, Vossa Excelência, boa tarde a todos os colegas. Eu queria fazer alguns registros. Primeiramente, da minha satisfação de estar aqui, retornando à SDI 2, após o meu período de mandato na segunda vice-presidência e já estando em atuação na quarta turma, que tem como presidente o doutor Paulo Chaves,
e estou muito feliz de estar nesse retorno. Espero voltar, de algum modo, contribuindo com os trabalhos e muito satisfeita com a sua atuação como presidente aqui, viu? Eu não participei da eleição, mas em voto tardio eu digo concordo e tenho certeza que será muito profícua a sua administração. Eu gostaria também de fazer um registro e pediria a Vossa Excelência que encaminhasse o ofício. Não fiz isso ontem na nossa sessão, exatamente porque nós teríamos essa daqui, que é maior, que é de enviarmos um ofício, e todos concordaram, Vossa Excelência idem, para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que no último dia 29, segunda-feira agora, empossou o colega juiz magistrado da 8ª Região, Platão Teixeira Neto, como novo acadêmico. Essa academia é uma academia de renome nacional e internacional, presta um serviço relevante às letras jurídicas do nosso país, dá um norte muito importante para o que nós pretendemos no sentido de alavancar não só o direito do trabalho, mas o próprio reconhecimento de uma justiça do trabalho realmente igualitária e justa. E foi uma festa linda, e nós temos como presidente, por coincidência, presente aqui na nossa sessão de hoje, o professor doutor Robortella. Ele é presidente da academia e hoje está fazendo aniversário. Eu quero também desejar parabéns ao ilustre professor. É uma honra nós termos o professor Robortella aqui na nossa sessão, logicamente atuando como advogado de uma das partes de um processo que eu não atuo, argui suspeição, mas quero aqui fazer de público um registro da imensa honra da presença de Sua Excelência aqui conosco. Lembrando que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, além de já ter tido nomes importantes da nossa doutrina, do nosso dia a dia, que nós conhecemos aqui, como o professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, como o Messias Pereira Donato, também hoje abraça a presença do doutor, nosso colega Sebastião, Geraldo de Oliveira, o Vitor Salino. Então, são pessoas muito importantes e que estão num ambiente de grande importância no nosso cenário nacional. Fica, então, meu registro, minhas congratulações e esse pedido, enfim, de encaminhamento. Com relação ao doutor Delano, nós já fizemos 1000 parabéns, mas eu vou renovar aqui também de público a satisfação com a posse desse nosso novo colega. É isso, então. Serão feitos registros em nome de todo o colegiado. Foi não, doutor Silvio? Excelência, eu queria, antes de tudo, expressar os votos de sucesso, Vossa Excelência, nessa nova etapa e novos desafios, e, no mais, aderir a todas as homenagens anteriores para que não haja um sequestro indevido do tempo de Vossas Excelências, né? Mas também fazendo uma referência, eu já falei com ele pessoalmente, das boas-vindas ao doutor Delane, não é, que também chega, como Vossa Excelência salientou, para somar, né, a esse tribunal. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, eu que agradeço, doutor Silvio. Então, serão feitos registros, a secretária fará encaminhamento dos ofícios. Aproveitar, renovando ao doutor Robortella, nossos parabéns. Vamos passar, portanto, eu pergunto, indago se há algum outro registro. Não havendo registro, vamos passar, então, para julgamento dos processos incluído em pauta. Solicito a senhora secretária que faça o pregão dos processos, observando a ordem regimental, e há um processo com juiz vinculado e que, portanto, terá, evidentemente, a preferência. Pregão, por favor. Só um minutinho, antes de fazer o pregão, o doutor Marcos Moura havia me dito que tem um processo dele que talvez... Eu sou relator de 2 processos hoje em pauta, e um deles, não me recordo agora os números, não consegui abrir aqui a tela ainda, mas num deles, a parte de... É o 1255? Obrigado. Eu sou relator a uma sugestão de Vossa Excelência, além de manifestação de voto do eminente desembargador Rodrigo, que eu tomei em consideração, evidentemente, inclusive para, eventualmente, até rever a posição. Mas, de qualquer forma,
me parece que é caso de acolher por hora a proposição, se a Igreja, a sessão estiver de acordo, de Vossa Excelência, e sobrestar o julgamento, aliás, manter o processo sobrestado, né, enquanto não se publica o acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento dos embargos de declaração por último opostos. Então, é o que eu pretendo propor aqui para efeito de, inclusive, de não ser necessário apregoar o processo por hora e até por economia de tempo para todos e possivelmente para advogados que estejam inscritos neste feito. Perfeitamente. É o processo 1255, que o autor é Algar. Agora abriu aqui na minha tela. O relator está sugerindo, com a gestão, de retirar o processo, porque há um acordo de base de declaração no Supremo que aguarda a publicação. Isso. E que, em tese, interferiria no julgamento desse feito. Então, eu indago, ele está propondo retirar de pauta e reincluir após o julgamento do após Supremo. O julgamento. Nós adotamos essa... Nós fizemos na sessão passada. Eu indago se todos estão de acordo ou alguém não concorda. Todos estão de acordo, então, esse processo é o 1255, que estão inscritos para sustentação oral o doutor Eduardo de Oliveira Andrade e o doutor Fernando Souza Leve. Esse processo, portanto, está sendo retirado de pauta, a pedido do relator, e ficará sobrestado até que se conclua o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE, de número que é o RE 958-252. Se, portanto, fica decidido, os advogados ficam, portanto, cientes. O processo, portanto, está retirado de pauta. A secretaria faz a certidão. Vamos dar o prosseguimento feito. Próximo, por favor. O próximo processo da pauta é o da sala vinculada do excelentíssimo juiz Marco Túlio Machado Santos. É o ação rescisória 0010-179-18 de 2022. Autora Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Réus: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto de Minas Gerais, Sindágua, e Ministério Público do Trabalho, de relatoria do excelentíssimo juiz Marco Túlio Machado Santos. A suspeição dos excelentíssimos desembargadores Rosimério de Oliveira Pires Afonso e Milton Vasques Tibal de Almeida. A inscrição para a sustentação oral dos doutores Luiz Carlos Amorim Robortella, pela autora, presente em plenário, doutora Maria Helena da Silva Gutier, pelo Ministério Público, também presente, e doutor Rogério de Oliveira Rocha, pelo terceiro interessado José Alves Rosa, está presente virtualmente. Doutor Rogério, Vossa Excelência poderia abrir o vídeo, por favor? Rogério de Oliveira Rocha, advogado inscrito por sustentação oral do processo 10.179. O advogado está presente, mas está com a câmera fechada. Doutor Rogério de Oliveira Rocha, está presente a sessão ou tem outro advogado substituindo? O advogado está aqui, mas não abre a tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir, vou dar início ao julgamento. Se até a hora que ele tiver a sustentação estiver aberta, ele fará. Do contrário, eu vou considerar que como ele não está presente, porque a tela está fechada, já fizemos o pregão, vou apregoar novamente. Doutor Rogério de Oliveira Rocha, está presente a sessão ou tem algum advogado substituindo? Ausente. Por enquanto, vou dar como ausente o advogado, porque a tela está fechada, eu não tenho como verificar se o advogado efetivamente está presente. Vou dar prosseguimento ao julgamento. A doutora Maria Helena já está aqui, o doutor Robortella ocupa a tribuna presencialmente. O relator, por gentileza, poderia adiantar a conclusão do seu voto? Pois não, presidente. Boa tarde a todos. Rejeita a preliminar de não cabimento da ação rescisória por imprópria, arguída nas peças de resposta dos réus, e admito o processamento da presente ação. No mérito, julgo-a improcedente. Determino a cassação da tutela de urgência deferida em caráter liminar, de suspensão das execuções no processo originário 010-2174, 2008, 5030024 e nas ações individuais de cumprimento de sentença dele decorrentes
devendo-se expedir ofício ao juízo da 24ª Vara de Belo Horizonte, com cópia da presente decisão. Indefiro o pedido da autora de apenação dos réus por litigação de má-fé, indefiro o requerimento do primeiro réu de concessão dos benefícios da justiça gratuita, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios 10% em prol dos procuradores das partes adversas, R$ 870,02, calculado sobre R$ 43.501,45, valor que foi dado à causa pela autora. Doutor Luiz Carlos Botella, pela autora, tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores desembargadores, demais autoridades, senhora representante do Ministério Público, eu me sinto extremamente honrado, eu diria desvanecido, pelas palavras tão generosas da doutora Rosemary, desembargadora, a quem muito admiro, da atividade acadêmica, e também agradeço também os parabéns pelo meu aniversário, nesta data, completando 77 anos. Não se trata de... Não quero corrompê-los afetivamente por causa disso. Mas é muito bom estar na terra de meu pai, mineiro. Eu tenho um tio que foi... Um primo que foi juiz desse tribunal, José Carlos Ferrari de Lima. Então, eu tenho assim, raízes aqui mineiras que me fazem me sentir muito feliz e muito realizado nesse momento. É a primeira vez que falo nesse tribunal. Eu falo em nome da autora, a Copasa. Estou na luxuosa companhia do meu querido advogado, colega, ex-ministro, Carlos Alberto Reis de Paula, que está atuando comigo nesse processo. Pela ordem, senhor presidente, eu teria duas ponderações a fazer. A primeira é pedir-lhe se é possível conceder tempo maior para a sustentação oral, porque existem duas sustentações orais em seguida, cada uma com 10 minutos. Eu consulto a Vossa Excelência se isso é permitido. Regimentalmente, eu sei que pode ser prorrogado até o máximo de 5 minutos. Então, é a primeira questão. A segunda questão, senhor presidente, que eu acho não menos importante, é de que não me parece adequado, do ponto de vista da legitimidade, que o advogado de um substituído processual venha atuar na rescisória. Não é parte na rescisória. A rescisória foi ajuizada contra o sindicato e contra o Ministério Público. Ou seja, não há participação do substituído processual. Já está ele devidamente representado pelo seu sindicato. Então, me parece que, se nós permitirmos que cada substituído possa participar, para isso existem ações coletivas, exatamente para que se possa concentrar, né, a diversidade de matérias e de pessoas. Por essa razão, eu também levanto essa questão, não me parece adequado, parece-me, inclusive do ponto de vista processual, inviável a sustentação oral por parte do advogado de um substituído processual. São duas questões que eu não sei se Vossa Excelência depois apreciaria. Doutor Eduardo, Botella, a primeira questão é o seguinte: o tempo é de 10 minutos. Havendo advogado de desconsorte, aos de desconsorte, o tempo passa a ser de 20 e dá 10 minutos para cada um. E, se tiver mais, distribui entre eles. Aqui, no caso, por enquanto, só tem Vossa Excelência e a doutora Gutierrez pelo Ministério do Trabalho, que é ré no processo. Portanto, o tempo será de 10 minutos de cada um. Em princípio, o tempo é esse, de 10 minutos. E que o tempo de só você já está correndo. Levantou, eu vou parar aqui para evitar problema, porque você levantou a questão de ordem. Eu fico muito grato. Tá, ok. A outra questão, o advogado, essa eu pedi para ele aparecer, porque era uma questão que eu tenho que resolver com ele, porque ele não está nem cadastrado nos autos. Mas como ele não está presente, essa questão está prejudicada. Muito grato, senhor presidente. O senhor pode continuar. A quinta turma reformou um acórdão, uma decisão de primeiro grau, que havia jogado improcedente a reintegração de empregados públicos, empregados da Copasa, empresa de economia mista. Houve tutela antecipada na rescisória, proposta contra o acórdão da quinta turma que reformou essa decisão, e nós temos, essa tutela foi concedida pela Corregedoria Geral e confirmada pela relatora, pela ilustre relatora desse tribunal. A primeira tese é a competência da Justiça
comum para conhecer de demissão de empregado público. Portanto, não se está a discutir aqui se houve discriminação, se não houve discriminação, se o programa está correto ou está consagrando algum tipo de tratamento desigual. Se fala aqui, nesse momento, é a primeira tese, é a tese da competência da justiça comum para apreciar demissão de empregado público. E gostaria de realçar que, pelo voto do senhor relator, a rescisória já foi processada, não há problema de decadência. Há uma grande preocupação da Advocacia Geral do Estado nesse processo, porque os valores são astronômicos. Houve provisionamento de 250 milhões de reais. Então, realmente, a matéria é bastante complexa e de vulto financeiro. Vamos lá. Cuida-se aqui de uma matéria que, a mim, parece simples. É aplicar o tema 606 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum. Não há necessidade de pré-questionamento, nós já sabemos disso, tanto que o próprio relator, no mérito, apreciou e julgou improcedente. Essa questão da competência da justiça comum tem sido reconhecida em vários tribunais regionais, inclusive neste tribunal. Em alguns tribunais regionais é mais elástica a interpretação do tema 606, da primeira parte, porque se entende que qualquer demissão de empregado público, qualquer que seja o motivo, é de competência da justiça comum a apreciação da sua legalidade. Enquanto que outros tribunais, inclusive este tribunal, têm sustentado que só se aplica o 606 quando a demissão está vinculada a uma aposentadoria. Então, só nessa hipótese é que a competência seria. Portanto, não se discute aqui quando foi a aposentadoria, se foi depois de 2019, se foi antes, todas foram anteriores. O que se discute aqui é o seguinte: é competente ou não é competente a justiça comum para apreciar essa matéria? Há vários acórdãos deste tribunal, inclusive que reconhecem a competência da justiça comum. Eu tenho, além dos acordos de tribunais regionais de São Paulo, do Paraná. No Paraná tem um caso muito recente que foi confirmado no TST, no sentido de que a competência da justiça comum, num caso de programa de demissão incentivada. Até nisto se entendeu competência da justiça comum. Não tratava, portanto, de aposentadoria propriamente. Então, essa questão tem sido examinada nesse tribunal e, reiteradamente, nós temos acórdãos do desembargador Marcelo Segato Moraes, Gessé Cláudio Franco de Alencar, de Antônio Gomes Vasconcelos, seu eminente amigo de tantos anos, Emerson José Alves Lage, Adriana Goulart de Sena Orsini, Rodrigo Ribeiro Bueno, essa juíza convocada, Ângela Rogedo. Então, temos vários acórdãos que declaram uma competência da justiça comum quando se trata de demissão atrelada a programa de aposentadoria. Então, quanto a isso, parece estamos caminhando um terreno seguro, porque essa tem sido a posição do tribunal, com todo respeito ao eminente juiz relator, pela posição assumida nesse momento. Eu não conheço os fundamentos, mas, de qualquer forma, eu queria lembrar essas decisões que foram proferidas. Há um argumento muito utilizado pelo adversário, senhores desembargadores, que eu gostaria de dizer o seguinte: ele diz que, neste caso, houve uma reclamação constitucional. Que nessa reclamação constitucional, o ministro Gilmar Mendes afirmou que não havia estrita aderência e, por isso, ele havia concedido, depois reconsiderou. O que nós temos nesse caso, na verdade, é que o ministro geralmente não apreciou a questão da competência da justiça comum.
não apreciou, senhores desembargadores, por uma razão, porque o tema da reclamação constitucional não era esse. Então, ele não poderia ter apreciado. Então, de nada vale a mencionar que o ministro Gilmar Mendes, como está dito na defesa da ação rescisória, teria julgado esse processo já em termos de reclamação constitucional. Na verdade, a matéria de competência não foi colocada e nem poderia ser, porque, como se sabe, a reclamação constitucional tem lá as suas limitações. Então, esse tema não poderia, porque essa matéria não foi tratada no Código Rescindendo. Então, não poderia trazer ao Supremo. E, por essa razão, é que essa referência à decisão do ministro Gilmar Mendes é irrelevante para a solução desse processo. Tem também um argumento que é apresentado pela defesa de que Vossas Excelências, de que o acórdão teria, na verdade, seria imutável, porque o tema 606 é posterior. Mas, claro, o tema é posterior, mas antes não havia qualquer decisão plenária do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto. O tema 606 foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa matéria. Foi a primeira vez. Então, evidentemente que o acórdão rescindendo, ele não estava acompanhando qualquer tendência da jurisprudência do Supremo. Ele julgou de acordo com as linhas da época, inclusive, digo até, contrariando uma liminar que foi concedida pelo ministro Peluso ainda, há muitos anos, entendendo que a competência era da justiça comum. Então, veja Vossa Excelência que o argumento do tema 136, de que houve mudança da jurisprudência do Supremo, e que, portanto, se o acórdão rescindendo estava de acordo com a jurisprudência da época, não seria afetado pelo tema, mas não é nada disso. Nada disso aconteceu. A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruçou em plenário, em composição plenária sobre o tema, foi quando editou exatamente o tema 606. Então, esse argumento também ele fica completamente prejudicado. Eu também gostaria de dizer que não há aplicação analógica foi citado na defesa, um IRDR deste tribunal, que teria feito uma determinação no sentido de que, quando aplicando a decisão do Supremo, respeitava a coisa julgada. Essa decisão foi o IRDR 12.207, 2020. Na realidade, esse IRDR não se aplica a este caso, por uma razão também que me parece assim, inquestionável. Essa decisão no IRDR diz o seguinte: não afeta a coisa julgada, ressalvada a ação rescisória. Pois exatamente é o nosso caso. Nós estamos agora atacando a coisa julgada através da rescisória. Então, não significou absolutamente que aquele IRDR seria a licença para que, ou melhor, o impedimento para que se ataque a coisa julgada. E nem poderia fazer. Então, sensatamente, disse isto. Protege-se a coisa julgada, ressalvada a ação rescisória. Portanto, também, esse argumento não funciona. É totalmente ineficaz. Doutor Bortella, pela ordem. Perdão. O tempo de Vossa Excelência já esgotado aquele tempo, caso com a questão de ordem, além dele já tivemos 10 minutos, já esgotou. Mas está da relevância da matéria, eu vou dar mais uns 5 minutos para Vossa Excelência concluir. Eu fico imensamente grato à Excelência pela atenção. Eu vou ser muito respeitoso. Agradeço, sempre agradeço. Eu gostaria de dizer que o tema 606, é muito importante isso também, não sofreu modulação no Supremo Tribunal Federal. O tema 606 declarou que há competência da justiça comum e não declarou que decisões anteriores não eram afetadas. Ao contrário, ele aplicou sem modulação. Portanto, o tema 606 é plenamente aplicável. Por isso que parece ser uma solução simples para esse caso, com todo respeito ao senhor eminente desembargador relator. Desembargador Marco Túlio Machado Santos. Nesse momento, desembargador, digamos assim, nesse momento. Eu também gostaria de lembrar, já na parte final, que não há discriminação etária. Entrando agora na segunda parte
da tese. Se for superada a competência da justiça comum, a rescisória tem uma segunda tese, que é a ofensa a dispositivos constitucionais e legais que tratam da discriminação. E, na verdade, alega o Ministério Público que não há pré-questionamento. É um argumento que se choca com a súmula 298, número 2 do TST. Porque tudo gira em torno da discriminação etária. É uma afronta direta. Inclusive, o professor Wagner Balera emitiu um parecer especificamente sobre esse tema. E gostaria de realçar que, em relação ao primeiro tema, eu estou muito confortável, porque temos aqui 2 pareceres. O parecer do ministro Carlos Mário da Silva Veloso e um parecer do professor Cândido Rangel Dinamarco, também sustentando a competência da Justiça Comum e a aplicação do tema 606. Eu não fiz essa referência e deveria ter feito. Last but not least. Há um acórdão do ministro Maurício Godinho Delgado, de 2011, em que ele diz que dispensa dos que têm outra fonte de renda não é discriminação por idade. A ministra Dora Maria da Costa também tem uma decisão nesse sentido, relatada por ela. Então, vincular a aposentadoria à rescisão não tem nada de discriminatório. A regra respeita o princípio da isonomia. Todos que atingem aquela idade são tratados igualmente. Não há diferenças entre eles, entre o que se compõe esse grupo. E eu diria que essa matéria, como tem natureza constitucional, ela afasta também a aplicação da súmula 83 do TST. Então, nós temos vários julgados que negam a prática discriminatória. Sei que há julgados favoráveis, no sentido desfavoráveis à Copasa, acolhendo a prática discriminatória, nós sabemos disso, mas é uma matéria extremamente complexa. E eu diria que o programa, o benefício que a Copasa ofereceu aos seus empregados foi transformado numa discriminação. O acórdão desmonta o plano, destruiu um plano de previdência complementar. A premissa essencial é previdência complementar para contratos rescindidos. Essa é a premissa. Previdência complementar e pública para contratos rescindidos. E eu faço considerações finais dizendo que a discriminação só se caracteriza quando há um motivo arbitrário que foi utilizado para estabelecer diferenças. Está na Convenção, inclusive, 111 da OIT. São listas de diferenças entre as pessoas, desde que fundadas em motivos não arbitrários, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Vejo que a Constituição nada menciona sobre demissão em razão da idade. Não há nenhuma referência. Também o Estatuto do Idoso ignora essa questão. Só Botella, pela ordem. Sinto interrompê-lo, mas mesmo concedendo 5 minutos, o tempo realmente já se esgotou e eu não posso. Eu fico imensamente... Eu pensei que estava marcando o tempo, Excelência. Eu agradeço respeitosamente e muito grato pela concessão desses minutos para que eu pudesse tentar desenvolver. Muito obrigado. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela compreensão. A doutora Maria Helena, pelo Ministério Público, que é réu no processo também. Com a palavra, eu tenho pedido. Boa tarde para todos. Só pela hora. Já adiantando, como concedi 5 minutos, Vossa Excelência desejar, também terá os 5 minutos. Eu não vou precisar, não, mas às vezes eu animo, né? E falo bastante. Então, boa tarde para todos, doutora Bortella. Quando o senhor falou que tinha 77 anos, eu achei interessante o senhor estar aqui discutindo discriminação de pessoas idosas, né? Eu tenho a idade que foi colocada no programa, que é 58 anos, né? Então, eu teria que estar saindo da Copasa se lá trabalhasse, seria dispensada, né? E o senhor já estava longe há muito tempo, né? Infelizmente, porque a gente vê o senhor trabalhando e sabe que a idade, para muitas pessoas, ela só engrandece mais a sabedoria, né? Como é o seu caso.
Mas vamos ao que interessa. A questão da competência da Justiça do Trabalho, do tema 606, não é simples. Não é nada simples. Primeiro, porque ela não está ainda estabelecido qual exatamente será a tese, porque tem ainda um julgamento de embargos, né? Então, não é possível dizer o que será. E a gente já viu o Supremo Tribunal Federal modificar decisões em embargos, modificar decisões em reclamação, que não tinha nada a ver com o primeiro processo. Então, muita coisa pode acontecer ainda, e tem que acontecer, porque o tema 606 ele faz parte de um processo de esvaziamento da Justiça do Trabalho que não tem sido feito sem resistência. Tanto o TST quanto as associações de juiz do Ministério Público do Trabalho têm se empenhado para garantir que o artigo 114 da Constituição continue valendo. Ele diz que relação de emprego, trabalhador é regido pela CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. E não é só na dispensa que vai passar para a Justiça Comum, né? Aí passaria também todo o resto do contrato de trabalho, ou ficaria uma parte do contrato, isso aqui é Justiça do Trabalho, isso aqui é Justiça Comum. Então, essas coisas, a própria Justiça Comum tem que ver se ela quer de volta, né, toda essa carga de processo, a Justiça Comum, tanto estadual como federal. Então, é um processo, e é um processo que está em andamento, e como ele está em andamento, porque tem ainda que se definir como que se vai aplicar o tema 606, não é o caso de já tomar decisões tirando a competência da Justiça do Trabalho para o trabalhador que é seletista, né, que sempre foi seletista e que, portanto, não tem nenhuma dúvida que está perfeitamente enquadrado no artigo 114 da Constituição Federal. É seletista, a competência é aqui, né? Tem também a questão da data, que o trânsito julgado aqui ocorreu antes, e aí é uma questão que causa, e aí a gente vê na questão da terceirização, por exemplo, a bagunça que foi, né, a questão dos efeitos da terceirização, que o Supremo teve que modelar. Então, tudo isso, esses efeitos, têm que ser modelados. Enquanto não se tiver uma posição definitiva do Supremo, não cabe ficar aplicando algo que é contra a Constituição, né? E eu queria lembrar que o artigo 114 ele surgiu na emenda 45, a emenda constitucional 45. A emenda, e aí é mais um problema que nós temos nesse país, que é essa disputa do legislativo, que diz, né, que a competência, que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho foi feita pelo Congresso Nacional, né, e o Supremo vai tirando, aos poucos, essa competência, né? Eu fiz essa digressão dessas questões políticas porque elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem que aplicar uma regra e não sabe como faz, está aplicando de um jeito e amanhã o Supremo diz que é de outro. Então, vamos esperar o Supremo definir o que vai ser, né? Se vai realmente retirar a competência da Justiça do Trabalho para essa questão, e se vai ser só para dispensa, ou se vai ser para mais do que isso. Então, a competência da Justiça do Trabalho é perfeitamente cabível, perfeitamente prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Ninguém tem dúvida que os empregados da Copasa são seletistas, né? Agora, quanto à discriminação, eu comecei falando dessa questão, o critério da dispensa era ter 58 anos de idade. Esse era o critério, né? Podia ser alguém que ia ter a complementação de aposentadoria e aposentar. Podia ser alguém que não ia ter complementação de aposentadoria, mas ia aposentar. Qualquer outra variação. Mas a única coisa que estava em comum em todas as hipóteses era ter 58 anos de idade. Como se chega a esse critério? O que quer dizer eu fazer um critério, por exemplo, de que todo mundo que tiver 30 anos eu vou dispensar? Como eu chego nessa idade?
né? A gente sabe que chegou nos 58 anos porque está perto dos 60, quando vai ser idoso, legalmente idoso, e aí já pode aposentar ou não, porque muita gente não pode aposentar, porque não tem tempo suficiente para isso, não tem contribuição suficiente. Então, o critério é idade, o critério é a pessoa estar chegando, se tornando um idoso. Esse é o critério. Não tem como ver de outra maneira. A Copasa escolheu mal um critério. Se ela queria dispensar trabalhadores, fizesse um PDV aberto a todo mundo, e aí todo mundo saísse conforme quisesse, mas não estabelecer esse critério, que é da pessoa que está chegando a idade a se tornar um idoso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à discriminação. É uma discriminação odiosa. Lamento que a Copasa tenha feito isso e espero que nenhuma outra empresa faça isso e que não estabeleça também outros critérios que aparentemente podem ser muito simples, muito ingênuos, mas não são, né? Como, por exemplo, a gente já teve casos, aqui a Justiça do Trabalho já julgou, mulheres grávidas que, depois da gravidez, dão à luz e são dispensadas em algumas empresas. Então, a idade não pode ser um fator para definir quem vai ser demitido. Quando a idade é esse fator, o que existe é discriminação, a Constituição sai ferida, toda a legislação contra a discriminação sai ferida, e a empresa tem que ser punida por isso mesmo. Então, eu peço que Vossas Excelências acompanhem o relator. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, posso só fazer um esclarecimento de fato? Se for matéria de fato, doutor, porque que é? Matéria de fato. Que... Todos os substituídos são aposentados. Não há nenhum que não seja aposentado. Segundo, transitou em julgado o acórdão relativo ao tema 606. Já transitou em julgado. Portanto, os embargos foram rejeitados, só para esclarecer. Muito obrigado. Relator? Pois não, presidente. Eu queria cumprimentar o advogado pelo aniversário dele. E, com relação ao voto, eu vou manter, não vejo uma alternativa, porque a sustentação feita, né, muito bem feita, aliás, é um resumo do que está nos autos. Inclusive, a nobre representante do Ministério Público antecipou algumas questões que eu traria para debater, porque eu acompanhei tanto a ação em si, né, claro, mas quando eu fui fazer a análise da revogação da liminar concedida, da respeitável liminar concedida, já tínhamos conhecimento desta questão, porque lido os autos. Quando chegou o pedido dos advogados, uma equipe de advogados, para conversar comigo, conversamos 2 vezes, uma por vídeo, através da assessoria, e outra pessoalmente, né, inclusive, como lembrou o advogado, a AGE. Conversamos no sentido de eles tentarem esclarecer. Infelizmente, não houve nada de novo da tribuna em relação ao que foi posto na petição inicial, nada de novo no que foi dito pessoalmente, nada de novo em relação aos memoriais, que são bem longos, porque o processo é vasto mesmo, realmente é uma questão para a gente refletir, só que eu entendo também que o tema 606 não é simples, né? Nós estamos aí diante de algo para que nós repensemos todos os dias. Então, está tudo analisado, está sendo feita uma digressão, o doutor disse que não tem conhecimento do voto, claro que não, mas vai ter conhecimento e vai ver que está tudo feito na digressão do sentido que vai dar certo. Só mais uma questão, essa questão do trânsito julgado, já falo no voto, ele já antecipou, e, por último, e nós juntamos também algumas decisões deste regional aqui, em sentido contrário à tese por ele esposada. Vale, né, para a gente refletir também. Mas eu vou manter, meu presidente. Perfeitamente. Aqui já houve uma votação do sistema.
Mas eu estou verificando aqui, tem uma divergência do doutor Antônio Neves, Antônio Gomes, perdão. Antônio Gomes, Vossa Excelência tem a palavra, se desejar. Concederia a justiça gratuita ao sindicato. Sim. Coerência com as teses que temos adotado na 11ª turma e como o sindicato tem uma função constitucional de defesa do interesse dos trabalhadores, entendo que dele não deve ser cobrado as custas processuais. Tá ok. Eu vou... Doutor Antônio, eu acho que é necessário que a gente colhe os votos separados. Posso colher em grupo, doutor Antônio? Vossa Excelência, se importa? Doutor Antônio, posso colher geral para não ter problema? Tá. Eu indago, em relação a essa divergência, doutor Antônio, alguém acompanha? Não. Em relação ao voto do relator, há alguma divergência daqueles que ainda não votaram? Então, em relação à improcedência, a decisão é unânime. Fica vencido o doutor Antônio Gomes, que deferia ao sindicato os benefícios da justiça gratuita. Então, essa é a decisão que se proclama, resultado proclamado. Bom dia, doutor. Muito obrigado, meus cumprimentos a todos. Pregão do próximo, por favor. Pela ordem, doutor Marco, Vossa Excelência é o único processo que está vinculado, não é isso? Sim, os outros não são de sustentação. Pois é, Vossa Excelência fica à vontade. Se quiser ficar conosco, será um prazer, mas sabemos dos afazeres de Vossa Excelência. Vontade para aprender, mas eu vou me retirar. Eu tenho que ir no gabinete. Vossa Excelência fica à vontade. Ok? Obrigado. Pregão, senhor secretário. O próximo processo da pauta é da Sala Ação Rescisória e Agravo, processo de número 5, é a ação rescisória 0012-19105 de 2022. Autor, Antônio Carlos Godinho Filho, Ezequiel Barbosa, José Maria Irias, José Paulo da Silva e Manuel Baldo dos Anjos. Réu, São Jorge Autônomos Limitada, de relatoria da excelentíssima juíza Érica Aparecida Pires Bessa. A inscrição para a sustentação oral do Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior pelos autores está presente em plenário. Boa tarde, doutor Silvio. Relatora, por gentileza, a conclusão do seu voto. Não, senhor presidente. Admito a ação rescisória no mérito, julgo improcedente o pedido. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da ré, fixados em 5% sobre o valor da causa, observando-se, todavia, a condição suspensiva de exigibilidade, os quais somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se a obrigação passado esse tempo. Custas pelos autores no importe de R$100, calculado sobre o valor atribuído à causa, R$5.000, isento por serem beneficiários da justiça gratuita. Ilustre advogado doutor Silvio, tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssima senhora relatora, dos magistrados aqui presentes, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, senhores serventuários desta corte, distinta assistência aqui presente. Excelências, de fato, se sabe que a rescisória não é lugar para vindicar justiça. Nas hipóteses de cabimento da rescisória, não existe a previsão de revisão de decisão por injustiça. Mas, como bem diz um colega nosso, advogado do Distrito Federal, doutor Luiz Carlos Moreira, a rescisória é bem mais que um simples rejulgamento. Ela se presta a extirpar de um dado caso transgressões graves às normas e princípios que asseguram um julgamento justo, no sentido jurídico legal. Então, como disse também um professor, integrante do Ministério Público Mineiro, que não é que a justiça não é matéria da rescisória, mas é uma justiça jurídico-legal, de adequação. E aqui estamos diante de um caso que tem que ser olhado com extremo carinho, porque é um procedimento novo, em que não há revisão nos tribunais.
que é o procedimento de homologação de acordo extrajudicial. E quem são os autores? Os autores são pessoas muito pobres, são pessoas idosas e são pessoas extremamente simples. Em que circunstância o, abre aspas, acordo, fecha aspas, se deu? Durante a pandemia da Covid-19, o réu impôs aos autores um certo advogado que deles não era, não atenderia propriamente o significado profundo da palavra advogado, porque ele, na realidade, atendia aos interesses da ré, aqui no processo, nessa rescisória, escolhido pelo ex-empregador, e teriam que assinar os acordos sem poder discutir as condições e valores naqueles instrumentos que lhe foram impostos. A circunstância da pandemia dificultou sobremaneira a fiscalização por quem quer que fosse do procedimento, inclusive do magistrado de primeira instância, porque naquela época nós sabíamos, Excelência, estavam fazendo tudo remotamente, e não é como hoje, que somos, por assim dizer, peritos nas audiências remotas. Era uma coisa nova, uma coisa confusa, uma coisa de grande insegurança. E vejam, Vossas Excelências, que as sentenças todas foram dadas num só momento, minuto a minuto, numa mesma audiência praticamente, uma seguida da outra. E a prova revela claramente que a ré conseguiu, justamente pelo poder econômico que tem, viciar a vontade dos autores, desde o impedimento de que eles procurassem a defesa do seu sindicato, o advogado do seu sindicato, gratuito, até o ponto de não poder discutir nenhum elemento. A prova é cabal nesse sentido, dada a devida vênia. E vejam, Vossas Excelências, que são quem levou a prova aos autos, foram pessoas que sofreram a mesma coação, mas que, por uma razão ou outra, não procuraram a tempo um advogado que pudesse defender os interesses dele, como aqui se faz nessa rescisória. Então, eu rogo a Vossas Excelências que revejam essa questão e, dada a devida vênia, não acompanhem a excelentíssima senhora relatora, porque, no caso em particular, ficou muito patenteado que se aproveitou de um procedimento novo, de uma circunstância difícil da pandemia, não só para não permitir que quaisquer órgãos de fiscalização pudessem atuar, desde o ente sindical, Ministério Público e o próprio magistrado de primeira instância, mas pior que isso, Excelência, que a coação que foi feita foi a de recusar o pagamento de verbas rescisórias e a entrega dos documentos necessários para que a pessoa tivesse acesso a fundo de garantia e o seguro-desemprego. Numa circunstância como essa, o trabalhador pobre no interior, ele não tem alternativa a não ser se curvar, e é isso que infelizmente fizeram, o que pode e deve ser corrigido, porque, como disse, na rescisória se pode corrigir todas as atrocidades que são feitas ao direito de ação, ao direito de defesa, ao direito de livre escolha dos seus advogados e à expressão legítima e livre de sua vontade. Muito obrigado, Excelência. Relator, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Vou pedir vênia sustentação para manter a proposta de voto. Aqui, de fato, a rescisória é fundamentada em coação e fraude processual.
Segundo os autores, teriam sido impelidos a fazer um acordo com a ré e os seus procuradores teriam sido constituídos pela ré. Foram colhidos depoimentos das partes, das testemunhas. O que eu entendi aqui é que não restou evidenciado de nenhuma forma a coação e a fraude. Parece que houve, de fato, uma dispensa coletiva. A empresa, a reclamada Iora Ré, sinalizou com a possibilidade de conciliação e os autores teriam contratado advogado, assinaram procuração. Ao revés do alegado em sede de depoimentos pessoais, o magistrado incluiu todos esses HTS em pauta, advertiu e perguntou a todos os autores se estavam de acordo com os termos da conciliação e se tinham ciência que, fazendo aquele acordo, a quitação era ampla para nada mais reclamar. E todos confirmaram. Eu não vislumbrei aqui o vício alegado em sede de rescisória. Então, eu peço vênia para manter a proposta de voto. Eu indago se há alguma divergência ao voto da relatora. Não há, portanto, a adesão é unânime, segundo o voto da relatora, cujo resultado fica proclamado. Pregão do próximo. O próximo processo da pauta, de número 1, é o agravo 0010-641-72 de 2022. Autor, Adriedson Geraldo Marques. Réu, White Martins Gases Industriais Limitada. Leila Azevedo 7, Gustavo Magalhães Assis. De relatoria do excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. A inscrição para a sustentação oral da doutora Leila Azevedo 7. Fará a sustentação a doutora Cíntia Mara Ribeiro de Menezes, pela White Martins, agravada, presente virtualmente. Relator, doutora, está presente? Estou, excelência. Boa tarde, doutora. Relator, boa tarde. Relator, por gentileza, a conclusão do seu voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento. Doutora, se Vossa Excelência desejar, tem a palavra pelo tempo regimental. Excelência, o voto atende a... Perfeitamente. Eu só tenho uma ressalva de fundamento, a questão da justiça gratuita, mas eu verifiquei aqui que foi... Porque eu entendo que a declaração é suficiente, mas no caso aqui o relator tinha indeferido e não teve recurso, né, a parte não se manifestou e, portanto, eu estou só fazendo uma ressalva de fundamento. Estou verificando aqui que acompanha a ressalva... Acompanha a ressalva a doutora Rosimere, doutora Érica, doutor Leonardo e doutor Antônio Gomes. Não é isso? Alguém mais? Não, né? Então, a decisão é unânime, com a ressalva de fundamentos que eu coloco aqui e com esses acompanhamentos. Resultado que fica proclamado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, excelência. Pregão do próximo, por favor. O próximo da pauta, de número 3, é a ação rescisória 0012-076-81 de 2022. Autor, Mauro Machado Costa. Ré, Caixa Econômica Federal. De relatoria do excelentíssimo desembargador Delane Marcolino Ferreira. A inscrição para sustentação oral do Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo autor, presente virtualmente. Dr. Kleber, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Tudo bem? Relator, tudo bem. Por gentileza, a conclusão do seu voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou admitindo a presente ação, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgando improcedente o pedido rescisório, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa. Custos processuais pelo autor no importe de R$1.000, calculados sobre o valor da causa. Determino que, na hipótese de julgamento unânime, após o trânsito em julgado, o depósito prévio seja revertido em favor da ré, na forma do artigo 974 do CPC e resolução 154 de 2009 do Colégio TST. Doutor Kleber, se Vossa Excelência desejar, tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, pessoa de quem cumprimento todos os demais julgadores e pessoas presentes nessa sessão. Essa ação rescisória vem a julgamento nessa sessão especializada, que o objetivo do autor é rescindir o julgado
pela segunda vara do trabalho de Divinópolis, um processo de 2019. É uma ação relativamente simples, não tem complexidade, porque duas questões objetivas fundamentam o autor aqui para justificar o pedido de reforma e de rescisão desse julgado. O primeiro pedido, a primeira razão é em razão de uma certidão que existe nos autos de que não fora publicada a sentença do processo no primeiro grau. Então, houve manifestação do autor nesse sentido nos autos e isso passou no processo sem a publicação dessa sentença, o que ocasionou a interposição de recurso ordinário contra essa decisão de primeira instância pela reclamada e não interposição pelo autor, já que não houve publicação da sentença. Então, a primeira razão de ser, que pretende aqui o autor, o provimento, né, a procedência da sua ação rescisória, diz respeito a essa ausência de publicação da sentença no primeiro grau. A segunda questão, e talvez seja, ou pelo menos na minha ótica, a mais importante, diz respeito a um erro de fato, um erro de análise da prova documental do processo. E ele é muito evidente nesse caso. O juiz, quando julgou o processo, a matéria da ação de primeira instância trata-se da parcela CTVA, Comissão Temporária Variável de Ajuste de Mercado, uma matéria que Vossas Excelências em seus processos que atuam certamente já enfrentaram e já julgaram. E aí diz o juiz que, expressamente, textualmente, entre aspas, que a parcela CTVA não consta no complemento pago até julho de 2011. Então, ele afirma que, conforme os documentos analisados e os contra-cheques que analisou, a parcela CTVA não consta no complemento pago até julho de 2011. Bom, o que se tem no processo é outra coisa. Tem prova documental de que, no período imprescrito, pelo menos de julho de 2014 até janeiro de 2009, está lá no contra-cheque a parcela CTVA. Então, além da primeira questão que eu disse a respeito da não publicação da sentença, o que mais pesa aqui, nesse caso, é o erro de fato que concluiu o juiz pela improcedência desse pedido ao fundamento de que não consta a parcela CTVA nos contra-cheques até julho de 2011, sendo que há documento dos autos comprovando que a parcela está paga. Inclusive, o autor recebe a parcela até hoje, enfim. É uma parcela incontroversamente paga no contra-cheque e comprovada, e o juiz não considerou isso. Isso causou prejuízo ao autor. No prazo da rescisória foi identificado isso, e é o fundamento necessário para a gente que justifica a interposição dessa ação, a distribuição dessa ação. Então, o que se espera primeiro é a nulidade dessa decisão que não foi publicada e a restituição do prazo para oportunizar ao autor recorrer dessa decisão. Lembrando que aqui, diferente do que fala a reclamada, não se trata de um uso da rescisória como recurso, já que há uma prova documental de erro de fato no julgamento quando o juiz desconsidera, ou porque não viu, ou enfim, ele desconsiderou a existência da parcela CTVA no contra-cheque, sendo que o documento dos autos comprova isso. A parcela CTVA está lá. Eu agradeço pelo uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que a ação seja julgada procedente, respeitosamente, que não seja acompanhado pelos demais votantes o voto encaminhado pelo ilustre relator. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Kleber. Com a palavra, o relator. Presidente, eu estou abordando apenas a questão da arguição aqui, da nulidade. Eu vou pedir vista, do processo para verificar essa situação do CTVA que ele está alegando, porque, de fato, pode ser que tenha alguma omissão aqui, então eu prefiro verificar isso com mais cuidado. Fica ok, doutor. Mas eu tinha olhado o processo aqui, essa questão não está na petição inicial, não. Então a petição inicial o pedido é só ausência de intimação, anulação por ausência de intimação, porque ele não foi intimado. Mas aí ele pede que seja decidido e julgado. Mas tudo bem, você pediu vista, é melhor mesmo. Fica adiado para a próxima sessão. Certeza, tá? Então, o processo fica adiado para a próxima sessão, a pedido do relator. Só está adiado, doutor Kleber. Será julgado na próxima sessão, com preferência e face do adiamento. Perfeitamente. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Fique com Deus. Obrigado.
Pregão do processo, portanto, adiado. A pedido do relator, pregão do próximo. Obrigado. O próximo processo da pauta é o de número 2, é a ação rescisória 0011-681-89 de 2022. Autora, Náurea Cristina de Araújo Nogueira, ré, Caulink Serviços Call Center Limitada, de reautoria do excelentíssimo desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida. A inscrição para a sustentação oral do Dr. Vinícius Costa Dias, pela ré Caulink, está presente virtualmente. Dr. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, excelência. Relator, por gentileza, a conclusão do seu voto. Admito a ação rescisória ajuizada por Náurea Cristina de Araújo Nogueira, rejeitando as preliminares arguidas pela ré. No mérito, julgo procedentes os pedidos da inicial para desconstituir o venerável acórdão proferido por essa douta sessão especializada na ação rescisória número 0010-736-73-2020-503-0000, por nulidade de citação em juízo rescisório, declarando nulos os atos processuais praticados na ação subjacente, a fim de ser retomado o trâmite regular do feito e realizada a citação regular da parte ré, e prosseguindo-se na tramitação do processo, tornando definitiva a ordem de suspensão da execução, objeto da decisão de D2SC6DAB. Devendo a Secretaria proceder à comunicação pertinente. Condena a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. E fixo custas pela ré no importe de R$ 100,68, calculado sobre o valor atribuído à causa. Doutor Vinícius, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor presidente, augustos desembargadores, caros colegas, serventuários, ilustres representantes do Ministério Público. A autora pretende, com o ajuizamento dessa ação, rescindir o acordo que julgou procedente a primeira ação rescisória, de número 10.736, de 2020, movida por essa requerida em seu desfavor. Em síntese, alega a autora que o acordo não poderia ter sido julgado procedente na primeira ação rescisória, uma vez que ela nunca teria sido citada de forma válida naqueles autos, por ausência de indicação do endereço atualizado da petição inicial da ação rescindenda. Muito embora, frise-se, o mandato de citação foi enviado ao endereço correto da requerente, o qual constava de sua ficha de registro de empregado e de seus demais documentos junto à requerida, conforme comprovado nos autos. Como também foi o endereço que a própria autora informou em sua petição inicial na reclamatória de origem. A ré, pois, argumenta e reitera que a situação ocorreu de forma válida, uma vez que o endereço indicado nos autos foi o mesmo apontado pela própria autora na reclamação trabalhista de origem e que constava também de sua ficha de empregado, documento do eixo que estava firmado pela hora requerente. Aliás, por força do artigo 77, incisos 5 e 7 do CPC, e também do parágrafo único do artigo 274 do mesmo Código, é obrigação da parte manter seu endereço atualizado perante o Poder Judiciário e nos autos e no processo. Isso é uma premissa que não se pode afastar, não se pode desrespeitar. É inequívoco esse dever da parte. Além disso, excelências, é certo que foi peticionado pela hora requerente, através de sua patrona, por diversas vezes na reclamatória de origem, se manifestando acerca da existência da primeira ação rescisória, quer dizer, ela falava abertamente sobre a primeira ação rescisória durante o trâmite desta, que ora se pretende desconstituir, inclusive informando acerca da procedência dessa ação rescisória. Ela mencionava até mesmo o resultado da ação rescisória, quando ela se manifestava nos autos do processo de origem. Não pairam dúvidas, portanto, de que a requerente teve ampla ciência quanto à existência da ação que se manteve inerte. Pois bem, o que se conclui, e essas situações demonstram, é que a presente lide reputa-se de má-fé e temerária, visando data máxima vênia, corrigir o desleixo da hora requerente no tocante à primeira ação rescisória, na qual ela deixou de apresentar sua necessária peça de defesa, e pretendendo ainda levar a erro o judiciário,
Suposto, excelências, pelos fundamentos expostos, restando amplamente demonstrado que a hora requerente foi citada, considerando-se o artigo 77, inciso 5 e 7, e o parágrafo único do artigo 7274 do CPC, e teve ampla ciência da primeira ação rescisória. A requerida requer, pela total improcedência da presente ação rescisória, mantendo-se incólume a decisão inicial proferida por essa augusta SDI por questão de direito e de justiça. É o que se requer, excelência. Perfeitamente. Relator? Sim, senhor presidente. É dever da parte manter atualizado o endereço dentro do processo, mas depois de citado. O problema é justamente a ausência de citação torna nula, ou melhor, inexistente, o processo. E está comprovado nos autos que a requerida residia em 2020 na rua Ismael Carvalho Espíndola, número 60, bloco 5, apartamento 105, bairro Mansur, CEP 38.414.503, em Uberlândia, Minas Gerais. Em 2021, mudou-se para o endereço da rua Valdemar Silva, número 31, apartamento 31B, bairro Minas Gerais, CEP 38.413.306. E desde 8 de novembro de 2021 reside na rua Risde Atier, número 60, bloco 5, apartamento 4, condomínio Quaresma, bairro Jardim Europa, Uberlândia, Minas Gerais. E aí eu digo também, é dever da parte indicar o endereço correto e atualizado da parte ex-adversa. Não o tendo feito, a citação foi inexistente e, obviamente, prejudicou a parte autora e, efetivamente, o processo daquela rescisória é processo inexistente. Eu não vislumbro aqui nenhuma divergência. Se há alguma divergência em relação ao voto do relator. Não há, portanto, adesão é unânime, cujo resultado fica proclamado. Boa tarde, doutor Vinícius. Obrigado, excelente. Excelência, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Pregão do próximo, por favor. O próximo processo da pauta, de número 7, é ação rescisória 0012-828-19 de 2023, autor Paulo Sérgio da Silva, réu, Banco Bradesco S.A., de relatoria da excelentíssima juíza Érica Aparecida Pires Bessa. A inscrição para sustentação oral da doutora Nayara Félix de Souza, pelo autor, está presente virtualmente. Doutora Nayara, boa tarde. Boa tarde, excelência. Relatora, por gentileza, a conclusão do seu voto? Não, senhor presidente. Admito a ação rescisória e, no mérito, julgo improcedente o pedido. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da RE, fixados em 5% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, os quais somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado a decisão que certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se a obrigação decorrido esse prazo. Ao autor foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual fica isento pagamento de custos processuais. Doutora Nayara, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos os egressos desembargadores. Eu vou sustentar a situação do trabalhador Paulo Sérgio. Faz necessário contextualizar que, desde 1996, ele encontrava-se em situação de auxílio-doença, posteriormente aposentadoria pelo INSS, por ser acometido pelo vírus HIV, o que impossibilitava o seu estado de saúde se manter trabalhando. Dessa forma, ele teve o benefício do INSS suspenso, entrou com ação judicial cabível para reversão desse benefício. Neste tempo, ele tentou entrar em contato com o banco, houve esse julgamento de mérito, no qual a ação, que a gente busca a rescisão, transitou em julgado no dia 30 de 1 de 2023. Ela buscava a nulidade da dispensa realizada pelo banco, que, dentre outros pleitos, foi negado integralmente. A sentença buscava, se baseou no interesse do obreiro, porque ele não demonstrou interesse em retornar ao trabalho, com o fundamento na súmula 332 do TST, que foi ratificado em 2º grau pelo egrégio TRT3. Dessa forma, ela considerou que o trabalhador ele não mostrou interesse em retornar para o trabalho, que houve o decurso de prazo face ao INSS e que, dessa forma, se amoldava à súmula. Contudo, o INSS, em 26 de 9 de 2022,
antes do trânsito em julgado dessa ação, quando ela estava conclusa para julgamento em segundo grau, ele reconheceu a manutenção da aposentadoria do obreiro pelo mesmo benefício de 1996. Ou seja, o motivo que gerou a rescisão, ele deixou de existir durante o curso do processo. Contudo, o obreiro somente foi tomar conhecimento dessa intimação, dessa mudança de posicionamento do INSS posteriormente, por isso é um fato antigo, né? Um fato novo com data antiga de sua alçada. Nesse sentido, demonstra que não existiu o motivo da rescisão do contrato, que era a interrupção do benefício do INSS, uma vez que o INSS se reconsiderou e admitiu ele no mesmo benefício. Né? A gente demonstra aí uma carta do INSS que o benefício é o mesmo, foi a continuidade, ou seja, não houve motivo para rescisão contratual. Esse é o motivo pelo qual a gente busca a rescisão da decisão. É uma matéria simples, de fato, que busca realmente pleitear direito à estabilidade do trabalhador, pois ele tem um contrato suspenso por estar aposentado. O único benefício que ele gozava junto ao banco era o plano de saúde, que é extremamente necessário para o tratamento da patologia que ele é acometido. Ele atualmente está sem um plano de saúde, os vencimentos dele junto ao INSS não são suficientes para custear o padrão de saúde que ele vivia. E, em razão disso, a reversão da decisão seria uma reversão que estaria totalmente amoldada ao que é prescrito constitucionalmente, ao que é ventilado pelos tribunais, tal como ainda teria o fim social, que é como o próprio parecer do Ministério Público do Trabalho manifestou nesse sentido de que a manutenção seria do vínculo é necessário, que a rescisão da ação é possível para que o banco pudesse realmente readmitir o trabalhador, assegurar ele o benefício do plano de saúde, e que pudesse ser vista toda a situação, uma vez que o fundamento da decisão que se busca rescindir não houve a procura do trabalhador no lapso de tempo previsto na súmula 32. Contudo, uma decisão do INSS demonstra que nunca houve um motivo para que o contrato tivesse sido deixado de estar suspenso, uma vez que o INSS reconsiderou a sua decisão. As datas cronológicas demonstram isso, é o que eu tenho a sustentar, pedir que os demais desembargadores revisem o caso fático por um aspecto diferenciado ao que foi proposto pela relatora, desde já pedindo o provimento da ação. Muito obrigado, Tornaela. Relatora com a palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui é uma questão envolvendo a aposentadoria também por invalidez, que foi cassada em dezembro de 2018. O reclamante ingressou com uma ação na Justiça Federal, requerendo o restabelecimento do benefício, foi sucumbente, transitou em julgado. Somente lá, daí 2 anos, ele comunicou a cessação do benefício à reclamada e requereu a reintegração. Em juízo de primeira instância, foi reconhecida a justa causa por abandono de emprego e, antes, nesse interim, após o julgamento da primeira instância, o benefício previdenciário dele foi restabelecido. Foi após a sentença, mas quase 3 meses antes do acórdão. Então, na minha proposta de voto, eu estou entendendo que não se trata de prova nova. O benefício foi restabelecido em setembro de 2022. O autor foi comunicado do restabelecimento em 2 de outubro de 2022. Antes do julgamento, o acórdão foi publicado em dezembro de 2022. Então, eu estou entendendo que não se trata de prova nova, o autor teve ciência, inclusive recebeu o benefício previdenciário antes do julgamento em segunda instância, poderia ter se valido do documento. Então, eu peço vênia a sustentação para manter a proposta de voto. Perfeitamente. Eu não estou vislumbrando divergindo da água aos pares se há alguma divergência em relação ao voto da relatora. Não há adesão, portanto, é unânime no termos do voto da relatora, cujo resultado fica proclamado. Boa tarde, doutora Nayara. Pregão do próximo. O próximo da pauta é de número 6, ação rescisória 0012-417-73 de 2023, autor Univale Transportes Limitada, réu Herbert Júnior Moreira, de relatoria da excelentíssima juíza Érica Aparecida Pires Bessa. A inscrição para a sustentação oral do Dr. Miguel Henrique Valadares está por ele o Dr. Vitor Hugo Santiago, pela autora, presente virtualmente. Dr. Vitor, boa tarde. Boa tarde, excelência.
Relatora, por gentileza, para ler a conclusão do seu voto. Admite a ação rescisória, presentes os pressupostos. No mérito, julga improcedente. Revoga a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, justiça gratuita conceda ao réu, honorários sucumbenciais a cargo da autora, no importe de 10% do seu valor atribuído à causa. O depósito prévio deve ser liberado ao réu após o trânsito em julgado, caso a decisão julgue improcedente o corte rescisório seja unânime. Custas pela autora, no importe de R$ 416,32, calculado sobre o valor atribuído à causa, R$ 20.841,63. Doutor Vitor, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Pois não. Boa tarde a todos da egrégia sessão, a pessoa do excelentíssimo presidente, da ilustre relatora. Peço permissão para um cumprimento especial à desembargadora Thais, a quem vi que está presente na sala, né, a quem tenho o prazer do convívio diário no magistério da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Excelências, a sustentação é bem breve, bem direta, no sentido da violação à reversão da justa causa em virtude do acórdão às alíneas B, H e K do artigo 482 da CLT. O reclamante liderou uma greve, um movimento grevista ilegal e abusivo, e os fundamentos fáticos e probatórios que foram admitidos pelo próprio acórdão recidendo apontam para tal conclusão. Se percebe que o sindicato do reclamante, que era o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Ouro Preto, Itabirito e Mariana, a qual o reclamante estava vinculado, não participou do movimento grevista, bem como não tinha nenhum conhecimento. Este documento que fora anexado aos autos e reconhecido pelo acórdão na sua fundamentação. Da mesma forma, o sindicato responsável pelo acompanhamento do movimento grevista foi o sindicato Metabase Inconfidentes, que é um sindicato diverso, sindicato do qual o reclamante não faz parte. Além disso, é incontroverso que a existência de acordo coletivo de trabalho em agosto de 2021, dado que o movimento grevista foi, inclusive, no ano de 2021. Por fim, né, é necessário se apontar que havia audiência de mediação que fora convocada no dia 5/10/2021, portanto, antes do início do movimento grevista, no dia 14 de outubro do mesmo ano, né? Portanto, o que cai por terra a alegação do réu de que as negociações coletivas foram frustradas, de que, portanto, o movimento grevista era legítimo. O movimento grevista é, por completo, por todos os aspectos aqui alegados, ilegal, abusivo e que, portanto, atesta para a justa causa a ser aplicada em relação ao autor, visto que há evidente a violação também à Lei 7.783 de 89, que a disciplina sobre o exercício do direito de greve. Da mesma forma, julgando-se procedente a ação rescisória no tocante ao afastamento da reversão de justa causa, tem por consequência também a reversão do pedido de danos morais, né, o que fica, portanto, aqui correlato a este pedido de afastamento da justa causa. E também no tocante às horas extras pedidas, essas que se fundamentam e que sustentam pelas próprias alegações que foram anexadas em recurso na própria ação ordinária, perdão. E, por fim, excelências, eu encerro essa sustentação com o pedido de tutela de urgência no tocante à suspensão da execução, tendo por base o parágrafo 2º do artigo 300 do Código de Processo Civil, ainda que a decisão venha a ser colocada como improcedente ao pedido da ação rescisória, que, pelo menos, a execução ela seja suspensa até o fim, né, do trâmite processual. Pois bem, obrigado aqui pela atenção, obrigado pela oportunidade, desejo a todos uma boa tarde, uma ótima sessão. Nós agradecemos, doutor Vitor. Relatora com a palavra. Não, senhor presidente, a questão aqui me parece que envolve matéria de fato, a prova documental e testemunhal produzida na ação trabalhista. Em sede de julgamento do recurso ordinário, o colegiado entendeu por afastar, analisando as provas produzidas naqueles autos, em afastar a justa causa imputada
ao então reclamante, deferiu as parcelas rescisórias, indenização por dano moral e horas extras. Não vislumbro aqui vulnerabilização a qualquer dispositivo legal. Em relação especificamente às horas extras, que o autor invoca aqui, violação literal à Constituição Federal, pelos efeitos das normas autônomas, os pedidos de hora extra também foi julgado procedente porque a autora não apresentou uma autorização do DR para serviço de fretamento, que autorizaria uma alegada tripla jornada. E entendo que a ação rescisória não se presta a reexaminar a prova da ação subjacente. Então, eu peço vênia para manter a proposta de voto. Perfeitamente. Eu não estou vislumbrando aqui divergência. Indago, há alguma divergência ao voto da relatora? Não há, portanto, adesão unânime, cujo resultado fica proclamado. Nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor Vitor. Obrigado, boa tarde. Pregão do próximo, por favor. O próximo processo é da Sala Ministério Público do Trabalho, é o processo de número 10011-894-61 de 2023, autor Ministério Público do Trabalho, réu Sindicato dos Empregados e Instrutores de Autoescolas do CFCS do Estado de Minas Gerais, CEAME, Centro de Formação de Condutores, Carreira Cumprida Limitada, de relatoria da excelentíssima juíza Érica Aparecida Pires Bessa, a inscrição para a sustentação oral, doutora Maria Helena da Silva Gutierrez, pelo Ministério Público do Trabalho. Relatora, por gentileza, a conclusão do seu voto. Pois não, senhor presidente, aqui eu registro que eu acolhi a divergência e disponibilizei outro voto. Eu admito a ação, a proposta é admitir a ação rescisória, no mérito julgar improcedente o pedido, custas processuais no importe de R$ 111,71, calculado sobre o valor atribuído à causa pelo autor isento. O Ministério Público, na pessoa da doutora Maria Helena Gutierrez, com a palavra pelo tempo regimental. Novamente, eu cumprimento Vossas Excelências. Esse caso é um de vários que o Ministério Público atuou, onde o CEAME, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Condutores de Veículos de Autoescola, fez um acordo que na maior parte das vezes, um acordo que não tem nenhum valor a favor, não tem nenhuma diferença salarial a favor dos trabalhadores, mas apenas a previsão de honorários advocatícios a favor do sindicato. Nesse caso aqui, como o Ministério Público atuou desde o início, inclusive recorreu, conseguiu que fosse modificada a média das diferenças salariais e, então, o Ministério Público pôde, foi assegurado um mínimo para que os trabalhadores, para se fazer um acordo. Mas esse mínimo, Excelência, ele corresponde a uma renúncia ao direito dos trabalhadores. Nós sabemos que se faz acordo o tempo todo, depois que já tem a sentença, com trânsito em julgado, mas o acordo não pode eliminar, reduzir por menos da metade o valor que o trabalhador teria a receber. E como Vossas Excelências devem ter observado, o valor dessa execução era baixíssimo, era em torno de R$ 36 mil, R$ 7 mil para cada trabalhador, né? Um tipo de trabalhador, os condutores, que praticamente ganha só comissão, e, por causa disso, acaba ganhando um salário, às vezes, muito baixo, né? Então, Excelências, nós entendemos que o sindicato pode muito, e ele deve atuar na defesa dos trabalhadores, ele deve propor as ações civis públicas, a ação como substituto processual, ele deve ser esse guardião dos interesses dos trabalhadores, mas, nesse caso aqui, ele não atuou assim. E se tem uma coisa que o sindicato não deve fazer é renunciar, prejudicar
o direito dos trabalhadores quando já há coisa julgada, como é o caso desse processo, né? E eu gostaria de salientar, e o Ministério Público juntou, ele demonstrou em outros casos, né, de ações semelhantes que o Ministério Público atuou. Eu gostaria de frisar que há esse contexto de fraude ao direito do trabalhador. Entra pedindo cumprimento da convenção coletiva e depois faz um acordo onde só paga honorários de advogado, né? Então, eu gostaria de, respeitosamente, Excelência, pedir, para mim, para o Ministério Público, está demonstrada a violação da lei, a violação no sentido da renúncia, nós entendemos que há o equivalente a uma renúncia ao direito do trabalhador, né? Em prejuízo à coisa julgada, o Ministério Público recorreu, conseguiu que melhorasse o cálculo, aí fizeram um cálculo, um acordo por muito menos do que deveria ser. E o menos que deveria ser é muito pouco, mesmo que o que deveria ser já era pouco, né? Então, entendemos que cabe a procedência da ação rescisória por violação de lei, em virtude da renúncia a direitos obtidos pela coisa julgada, que não pode ser modificada, e peço respeitosamente que Vossa Excelência relatora reflita um pouco mais a respeito desse tema e que, se não houver mudança de opinião, que seja apresentada alguma divergência. Obrigada. Relatora, com a palavra. Pois não. Senhor presidente, esse processo até ensejou uma discussão virtual, eu acabei aderindo à divergência. De fato, no processo, há juntada de alguns acordos que o sindicato realizou só com o pagamento de honorários sindicais. Não é, contudo, o caso dos autos, então eu não vislumbrei aqui a fraude com violação à lei, uma vez que o acordo foi celebrado entre o sindicato, que detém a legitimidade para transacionar a respeito do direito dos substituídos. O valor, de fato, do acordo daria da liquidação 36 mil, seria em torno de 8 mil para cada, foi feito o acordo em torno de 2 mil, mas a minuta do acordo, inclusive, se refere ao objeto, que são diferenças salariais. Então, eu não vislumbrei aqui violação a dispositivo de lei. E aí teriam substituídos outras medidas judiciais para discutir eventual acordo, se sentirem lesado, o registro que, de fato, o Ministério Público se opôs à homologação, mas fato é que o acordo foi homologado. Então, eu peço vênia para manter a proposta de voto. Perfeitamente. É só um esclarecimento a todos. O voto foi disponibilizado anteriormente com a versão, houve apresentação de alguma divergência, a relatora retificou, acolheu as divergências e fez um novo voto na linha que ela defendeu agora, que ela leu a conclusão. Julgar improcedente a ação rescisória. Como teve essa retificação, e ela colocou, inclusive, aqui no painel que estava lançando no voto, já explicitou, mas para que não pare dúvida, eu pergunto, em relação a este novo voto, há alguma divergência? Não, da minha parte não. Estão todos de acordo? Então, a decisão, portanto, é unânime nos termos do voto da relatora, conforme lido por ela. E o resultado fica, portanto, proclamado. Pregão do próximo. O próximo processo da Sala Ministério Público é de número 2, ação rescisória 0014-209-62 de 2023, autor, Ministério Público do Trabalho, réu, Transimão Transportes Rodoviários Limitada, de relatoria da excelentíssima juíza Érica Aparecida Pires Bessa, a inscrição para a sustentação oral também do Ministério Público do Trabalho, presente. Relatora, por gentileza, a conclusão do seu voto. Admito a ação rescisória no mérito julgo procedente para, com base no artigo 966, inciso 5º do CPC 2015, rescindir a sentença no tópico que condenou ao pagamento de honorários advocatícios e, em juízo rescisório, excluí-los da condenação. Custas pelo réu, no importe de R$ 9.914,93, calculados à razão de 2%, sobre o valor atribuído à causa, R$ 495.746,84.
isento. Doutora Maria Helena. Excelência. Tem a palavra para terminar, se desejar. O voto atende o Ministério Público, mas como são muitos votantes, eu queria saber se o senhor já tiver adiantado alguma divergência, se eu tenho que fazer manifestação. Se tiver divergência, eu devolvo a palavra Tá a vocês. certo. Pode ser assim? Uhum. Eu não estou vislumbrando aqui divergência. Indago se há alguma divergência em relação ao voto da relatora. Não há adesão, portanto, é unânime. Okay? Cujo resultado, portanto, fica proclamado. Então, terminamos, Fernando? Então, não há... Eu indago se há... Pois não, doutor. É apenas um registro que gostaria de fazer, lembrado que fui pela doutora Fernanda, que neste mês se comemora o aniversário de Vossa Excelência. Certamente, entre outros muitos aniversários que se comemoram, mas o do nosso presidente aqui da sessão, agora dia 19, salvo engano. Então, fica feito aqui um registro de votos, de muitas felicidades e saúde a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor. Uma adesão de todos nós, com certeza. Muito obrigado a todos. Tá. Eu indago se há algum outro registro. Não há, então eu agradeço a colaboração de todos e declaro encerrada a presente sessão. Desejando a todos uma boa tarde. Se anime a chamar para tomar aquele show lá no...